Olá e seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao canal do YouTube Conquiste Seus Sonhos. Sou o professor Heitor Grilo, estou aqui para te ajudar na nossa 19ª aula de Ciência da Natureza e Suas Tecnologias voltada para a prova da Enem. Hoje a gente vai falar de 3 assuntos. O primeiro deles, o mais importante sem dúvida nenhuma, sobre a fotossíntese. Depois sobre a conservação dos alimentos e, por fim, sobre a importância da utilização do cloro. Então, são 3 assuntos que caem bastante na sua prova. Bom, antes de iniciar, não esquece, por gentileza, já de dar o like, de se inscrever no canal caso não seja inscrito, clicar no sininho para ativar as notificações, de comentar aqui embaixo e também de compartilhar esse link. Caso queira, torne-se membro e também dá uma olhada na descrição do vídeo. Pessoal, vamos então começar a falar desse assunto muito importante. Primeira coisa que você tem que saber para a sua prova. Heitor, afinal de contas, o que é fotossíntese? Fotossíntese, pessoal, são as plantas quando elas usam a energia do sol para produzirem seu próprio alimento. Então, olha só que interessante. Elas conseguem, através da captação das suas folhas, conseguir captar essa energia que vem do sol e conseguem fazer esse alimento. Então, mas como é que eles conseguem fazer? Através desta regrinha aqui, tá? Eles usam o gás carbônico na atmosfera, juntamente com a água, portanto são 2 elementos que ela precisa, tá? Gás carbônico e a água, e elas conseguem fazer o quê? A liberação do oxigênio. Só que a sua prova, às vezes pode perguntar outra coisa, falar que, olha, elas usam CO2 e H2O, e libera O2. É a mesma coisa, pessoal. Por quê? Gás carbônico, como a gente já estudou em aulas anteriores, é a mesma coisa que CO2. Tá? A água, a fórmula que a gente vai utilizar é H2O, enquanto o oxigênio é também chamado de O2. Então, esses 3 você tem que saber. Só que, qual que é o mais interessante? Além disso, você saber que ela pega o gás carbônico, junta com a água e libera o oxigênio. Você já ouviu falar que a gente é literalmente o oposto das plantas? Por quê? Porque nós, seres humanos, a gente faz o contrário. A gente utiliza o oxigênio, quando a gente está respirando, oxigênio. E vai liberar o quê? Gás carbônico. Então as plantas fazem um processo oposto a nós. E esse processo a gente chama de fotossíntese. Lembrando, hein? A gente já disse em aulas anteriores, mas volto a repetir. Elas são consideradas o quê? Autotróficas. Heitor, o que é autotróficas? Aquelas que conseguem autoproduzirem o seu próprio alimento. Então, elas mesmas não dependem de outro animal, de outro ser vivo para produzir. Elas mesmas conseguem fazer essa reação química para produzir aquilo que elas necessitam. Heitor, quem faz esse processo de fotossíntese? É só as plantas? Não. Principalmente todas as plantas que a gente conhece, mas também as algas e também algumas bactérias, né? Bem interessante, até algumas bactérias fazem o processo de fotossíntese. Além, né, claro, das plantas e também das algas. Bom, pessoal, agora falando sobre a questão de conservação de alimentos. Olha, alimentos após a sua recolha ou abate começam a se deteriorar. Então vamos supor, está ali uma plantação de uva, retirei a uva do cacho. Pessoal, naquele segundo que ela é retirada, já começa o seu processo de decomposição. Um animal é abatido, uma galinha ou uma vaca, por exemplo, um porco, ele já começa o seu processo de deterioração. Então, que processo é esse? As bactérias já começam de maneira imediata, de maneira até microscópica, começam a se alimentar daquele animal, daquela planta ou daquela fruta que não está recebendo mais só a matéria que deixava ela viva, tá bom? Então, o momento é imediato. Portanto, é muito importante que esses animais e essas plantas e essas frutas e legumes sejam realmente conservadas, justamente para chegar até você, por exemplo, no supermercado ou na sua feira, onde você faz compras. Então, muitas vezes, você vai consumir, vai comprar esse produto muito longe de onde aquela fruta é retirada da árvore ou aquele animal é abatido, concorda comigo? Então, o que é a conservação? E isso cai. Tá? É você preservar ao máximo as características dos alimentos, tá? Justamente para fazer chegar ao máximo de pessoas. Então, por exemplo, como é que uma pessoa do outro lado do mundo consegue consumir uma fruta brasileira? Né? A gente vende para várias partes do mundo, justamente utilizando inúmeros métodos de conservação. Isso caiu na sua última prova, então fique atento. Então, quais são os métodos? Há vários métodos, porém você tem que saber esses aqui, tá? Porque esse que sua prova cai.
Claro, cada produto, cada alimento, cada método é diferente, tá bom? Não posso usar qualquer método para qualquer produto, mas essa lista de métodos já caiu na sua prova, então anota aí. Calor, o frio é o principal, pessoal. O frio realmente é utilizado na maioria de todos, tá? Tanto é, por exemplo, você vê um caminhão quando está transportando carnes. Como é que é lá dentro? Muito frio, exatamente. Radiação, a radiação também é utilizada como método de conservação. A própria secagem, o sal. Heitor, como assim o sal? Não vamos esquecer, hein? A geladeira não existe há tanto tempo assim na humanidade. Por exemplo, como é que você acha que os alimentos eram transportados nas grandes navegações pelos portugueses, de um local ao outro? Justamente, eles colocavam bastante sal em cima dos alimentos. Não iam com uma geladeira, pessoal, não tinha energia elétrica, tá bom? Não tinha geladeira. Eles não colocar gelo, não, ia derreter muito rápido, né? Então eles utilizavam sal para preservar o máximo da comida que era transportada. Bem interessante, né? E a própria fermentação. A fermentação é um método, Heitor? Sim. Por exemplo, quando o pessoal faz pão, geralmente eles têm uma coisa que eles vão tirando chamada de massa-mãe. O que é massa-mãe? Eles fazem uma massa grande com bastante fermento e ela vai crescendo e eles vão tirando parte dessa massa para fazer os pães, por exemplo. E ela vai crescendo e você utiliza essa mesma. Por que essa massa não estraga? Porque ela tem bastante fermentação. Por isso que a fermentação é um método de conservação, ok? Então decora eles todos: calor, frio, radiação, secagem, sal e fermentação. Você tem que saber esse, sendo que o frio é aquele que é o mais utilizado. Por fim, pessoal, o cloro. Primeiro de tudo que eu quero já falar para vocês, hein? Pode aparecer a palavrinha cloro ou pode aparecer Cl. Cl é a mesma coisa que cloro. Lembrando, primeira letra sempre maiúscula e a segunda minúscula. Então, Cl é minúsculo, tá bom? Então, Cl, cloro. Pessoal, quando que a gente usa bastante cloro? Principalmente na indústria. A indústria usa bastante em inúmeras áreas que eu já vou listar para vocês. Qual é a grande vantagem da utilização do cloro? Ela é solúvel em água. Então você consegue diluir em água para aquilo que você pretende, tá bom? Só que, cuidado, hein? Em grandes quantidades ela pode ser, sim, corrosiva e destruir algum material, ou até mesmo tóxico, o que é muito ruim para nós, seres humanos principalmente, né? Resultando em que, pessoal, em problemas respiratórios, tosse e até mesmo outras doenças ligadas a questões pulmonares. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para sempre que for utilizar o cloro, utilizar exatamente a quantidade que está ali na embalagem, tá? Heitor, e o que a gente usa? A gente usa para muitas coisas, entre elas, como desinfetante, bactericida, para clareador, para alvejante de roupa, né? O pessoal usa bastante no dia a dia, para o piso, para limpeza de papéis, para borracha, para plástico, para fazer inseticida, para produtos veterinários e esse último também já está na sua prova, para tratamento da água. A água hoje que a gente chega na nossa torneira, por que a gente consegue beber essa água? Porque ela é tratada, tá bom? Eliminando muito das bactérias e da sujidade que estava lá. Qual que é um dos elementos desse processo, desse tratamento da água? A utilização do cloro. Por isso que ele cai na sua prova, tá bom? Então, graças ao cloro, muitas dessas impurezas, dessas bactérias são eliminadas e a gente consegue beber a água que chega em nossa casa. Pessoal, encerramos então por aqui a nossa 19ª aula de Ciência da Natureza e suas tecnologias. Gostaram? É bem importante. Obrigado por ter assistido. Não esquece de dar o like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, clicar no sininho para ativar as notificações, de comentar e de compartilhar. Caso queira, dá uma olhada na descrição e também veja aqui embaixo tudo aquilo que a gente tem aqui para vocês que vai ajudar, inclusive tornando-se membro do canal, caso queira. Obrigado por ter assistido. A gente se vê na nossa próxima aula. Forte abraço, até a próxima. Tchau.